Olá, pessoal! Dessa vez estamos aqui para tratar da revisão dos regulamentos dos planos de contribuição definida e do plano de benefício definido. Por conta de uma série de exigências, a gente necessitou fazer essa revisão. E para tratar desse assunto, eu trouxe aqui a nossa diretora de benefícios, Silvia Pacheco, para falar e esclarecer esses pontos. Exatamente. Teve uma CNPC, que é um regulamento, né, que saiu e que trouxe vários dispositivos que a gente precisou fazer uma mudança nos nossos regulamentos. Essa CNPC 50 de 2022, ela trata especificamente de benefício diferido, de resgate e de portabilidade. E traz aí uns regulamentos que precisam ser, né, atualizados dentro dos regulamentos. Há um prazo para fazer isso, a gente está cumprindo esse prazo. Mas aí, nesse inteirinho dessa necessidade de fazer essa atualização, a gente já viu também outros itens que a gente poderia já estar fazendo uma melhoria, né? A gente ouve muitos nossos participantes, assistidos e ativos, e aí a gente identificou que também dentro desse regulamento já podiam ter, né, alterações, modernizações, e nesse caminho aí a gente consolidou junto com as medidas que a gente precisava tomar para poder fazer a adaptação à CNPC, já também trazer dispositivos novos para aos nossos regulamentos, né? Só para esclarecer para o pessoal, né, que a gente tem a nossa linguagem, mas CNPC é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o órgão que regula, né? É o órgão que regula as entidades, e tem a Previc, que é o órgão de fiscalização e supervisão. Fazendo só para a gente esclarecer a nossa audiência. Mas assim, você falou que saiu essa CNPC, né, essa resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar número 50, e obriga que todas as fundações revisem os seus regulamentos. Então, a motivação foi essa. Aí, assim, no plano BD, só as mudanças da CNPC 50? Do plano BD, só CNPC 50, né? Pronto. A gente só adaptou os regulamentos ao que o dispositivo que estava lá prevendo que a gente precisava alterar. E no plano de contribuição definido, o plano misto, que é o plano que está a maioria dos participantes, o pessoal que está trabalhando na Embasa e a maioria dos assistidos está lá, além dessa mudança dessa resolução CNPC 50, quais foram as principais mudanças? E aí eu queria que você falasse disso, as principais mudanças e os principais impactos dessas mudanças para os nossos participantes e assistidos. Pronto, além dessas que a CNPC trouxe, né, como eu já falei, de benefício diferido, de regulamento para portabilidade e resgate, a gente também aproveitou aí e começou a tratar também da adesão automática, que já era um dispositivo previsto, a gente já está incluindo agora no nosso regulamento, então futuramente a gente já pode fazer, né, o uso dessa modalidade de adesão, que já estava prevista na CNPC 63. Essa adesão automática consiste em quê? Só para a gente entender. A adesão automática há uma inversão, né? Hoje as pessoas fazem adesão por livre espontânea vontade no plano quando entram na Embasa, e a gente vai lá fazer um trabalho de apresentar o plano, elas fazem adesão e a gente vai fazendo essa entrada das pessoas. Na adesão automática, a pessoa é contratada na Embasa, automaticamente todos vão ser cadastrados no plano de benefício, vão ter adesão. Quem não quiser, aí vai fazer um movimento contrário, eles vão pedir para sair. Né? Em 120 dias eles pedem para sair do plano. Então, há uma modificação na dinâmica, né? O que era antes um pedido da pessoa para aderir, agora vai ser automaticamente feita a adesão, e aí ele tem 120 dias para poder sair. Essa é a diferença. Isso daí existe até uma outra resolução, né, do Conselho Nacional regulamentando isso, né? Que fala exatamente isso que você colocou. Exatamente. Né? Isso tudo é para ajudar na decisão das pessoas. Isso, né? É meio que a pessoa vai, ela desfruta daquilo ali, acompanha, vê como funciona. Se ela gostar, ela continua. Se ela não gostar, ela tem 4 meses, 120 dias, né? Exato, para poder pedir para sair. E aí, se ela não quiser, o recurso dela é devolvido para ela, né? Exatamente. Tudo é devolvido se ela não quiser permanecer. Tá. Além disso, também a gente teve a possibilidade de fazer a adoção de perfil de investimento, que aí eu até passo a bola para você, para me dizer como é que seria isso dentro do plano, né? Porque é uma possibilidade daqui para frente, como vai ser, né? Isso daí é o seguinte, o regulamento anterior ele não previa perfil de investimento, então a fundação não poderia implementar. Então a gente apenas colocou essa possibilidade
de implementar perfis de investimento, mas essa é uma possibilidade que a entidade, a fundação, ela vai estudar qual seria o melhor caminho, né? Até porque hoje em dia esses perfis de investimento que a maioria das pessoas conhece, de agressivo, moderado, conservador, eles não são muito mais assim recomendados, porque as pessoas terminam tomando decisões erradas em momentos inadequados, né? Então hoje se fala muito em ciclo de vida, hoje se fala muito em você ter um perfil que seja um perfil mais moderado e um só mais conservador, que você consiga preservar mais o patrimônio. Então, é algo que nós vamos estudar e provavelmente a gente, quando for implantar, aí tem todo um ritual, mas a ideia aqui é já deixar essa possibilidade, que antes nem era possível fazer. Então, hoje a gente pode fazer e, com certeza, mais para frente, a gente vai trabalhar, estudar e ofertando esses perfis, aí a gente volta aqui para tratar só desse assunto, né? Mas assim, além disso, você falou que a 50 vai permitir a portabilidade, o que veio nessa resolução CNPC 50, que você falou de benefício proporcional diferido. Explique um pouquinho mais ou menos o que é isso, para o pessoal entender. Pronto, o benefício proporcional diferido, ele é um dos institutos, né, previstos dentro da legislação. Além dele tem um resgate, tem portabilidade, tem autopatrocínio, mas o benefício diferido, ele é uma escolha do participante que se desligou da patrocinadora, mas que ainda não tem os requisitos para poder ter o parcelamento, né, em aposentadoria, e aí ele decide que vai aguardar esses requisitos acontecerem para ele poder fazer esse parcelamento e receber a aposentadoria. E ele fica nessa situação de como benefício definido, né, esperando esse cumprimento de requisitos, aí ele depois desse tempo, ele pode ser um assistido da fundação. Então, tem regramentos específicos para essa situação, e aí o CNPC trouxe alguns dispositivos quanto a isso. Falando também que você acabou de citar da portabilidade, uma coisa interessante que veio na CNPC 50 da portabilidade foi que os assistidos vão poder fazer portabilidade de entrada para o plano, que isso antes não era previsto. E aí a gente faz essa alteração também, dando essa possibilidade de haver esse aporte, né, de portabilidade de entrada para o plano. Quando você fala portabilidade, ele portar uma reserva que ele tem num PGBL de um banco para a fundação, é isso? Exato. Trazer de um PGBL ou de outro plano até privado, mas vai poder fazer essa movimentação, né, entre planos. O assistido que já está em benefício. Então, é um avanço aí também na legislação. Uma coisa que muitos assistidos cobravam da fundação, que era fazer contribuição, né? Depois que virava assistido, isso vai mudar? Muda também. Agora a gente já vai poder fazer o recebimento, né, de aporte também dos assistidos. Então, aqueles que estão desejarem, né, melhorar sua reserva, dar mais longevidade, né, também ao seu benefício, vai poder fazer o aporte de entrada também na sua reserva, voluntário. Isso é notícia boa, porque tinham muitos assistidos que cobravam isso da entidade, né, que queriam que a fundação administrasse seus recursos e ela não podia fazer e agora vai poder. Mas assim, em relação assim, a benefícios para os ativos, vamos falar um pouquinho de pecúlio. Quais são as mudanças que vai ter para o pecúlio? Pronto. No pecúlio a gente teve duas alterações, basicamente. Tanto no prazo de adesão, hoje quem faz adesão até 90 dias fica com direito a ter o pecúlio especial, que é um pecúlio de projeção, né, onde as pessoas podem estar recebendo em caso de morte e invalidez o valor relativo àquele tempo, né, que teria de contribuição até a idade limite. E a gente fez uma alteração de passagem desses 90 dias para 12 meses, né, para o prazo para ter direito a esse pecúlio, que antes era de 90 dias, agora passa para 12 meses. Essa é a primeira alteração. A segunda é na idade. A idade também era limitante para fazer esse cálculo, era 55 anos, e depois de um parecer atuarial, de um estudo, essa idade passa para 60 anos. Então a gente tem uma cobertura maior. Hoje dá uma cobertura maior na idade, para poder ter acesso a esse pecúlio de projeção. E essa ampliação da cobertura de 55 para 60 anos, vai ter algum custo para as pessoas? Não, a princípio não, porque a gente conseguiu fazer dentro do fundo que tem, né, para essa finalidade, o equilíbrio para poder não ter um repasse para o participante. Então outra notícia boa, né? Excelente. Então assim,
a fundação ampliou o benefício de pecúlio de 55 para 60 anos e não vai ter custo para as pessoas. Não vai ter custo. Né? Então, essa é uma boa notícia. E assim, e o pessoal que, porventura, saiu da folha de pagamento por a questão de doença e que tem que manter o seu plano, né, no Instituto do Alto Patrocínio, que é pagar a contribuição que cabe a ela e ao patrocinador, a Embasa. Antigamente eu me lembro que tinha um prazo, né, que se ele não honrasse isso num determinado prazo, o plano dele era cancelado. Esse prazo foi modificado? Houve uma flexibilização nisso? Houve sim também. A gente até alerta muito que assim, os participantes tenham atenção em não deixar cancelar seu plano, né? Porque você perde a condição de participante, perde acesso aos pecúlios, perde uma série de benefícios. O cancelado ele praticamente só tem o resgate como finalidade da sua reserva após finalização do seu contrato. Então é muito importante manter seu plano ativo, ter seu plano vigente, né? E nessa lida com nossos participantes, a gente viu que muitas pessoas que entravam em principalmente auxílio-doença tinham dificuldade naquele primeiro momento de afastamento de estarem prestando a sua contribuição, estarem atentos a isso, até por conta de estarem em situações de saúde delicadas e que estavam com esse problema. E aí a gente faz uma ampliação, dando um prazo maior para aqueles que se afastam do auxílio-doença de 180 dias para eles tomarem a decisão de ir para o autopatrocínio. Então, assim, durante 180 dias, eles têm tranquilamente lá o prazo para eles estarem resolvendo nas situações, se adequando para poder estar fazendo uma escolha, ou estar retornando para a patrocinadora, para a folha da patrocinadora, ou estar fazendo a escolha do Instituto do Autopatrocínio. Então, o prazo aumenta bastante, dá um conforto maior para eles. E mesmo esses que não são por auxílio-doença, que são afastados, a gente deu também um maior prazo para que não seja cancelado. Antes a gente cancelava as pessoas se tivesse 3 contribuições consecutivas em aberto ou 3 alternadas no prazo de 12 meses. Hoje a gente está aumentando para deixando 3 consecutivas e 6 alternadas no prazo de 24 meses. Então fica mais flexível, mais né? flexível para poder não haver esse cancelamento tão imediato, né, por falta de contribuição. Então, além dos 180 da questão do auxílio-doença, a gente ainda faz uma flexibilização também no prazo, né, para poder fazer a quitação dos seus parceiros. Eu acredito que os principais pontos aqui a gente tratou, né? A gente também trouxe uma possibilidade do nosso participante ativo fazer seu aporte mensal em folha, voluntário, que é uma coisa interessante também. Ele vai poder, se quiser, já fazer, né, um cronograma, já deixar lá um pedido para poder fazer aporte voluntário todo mês. Como além do aporte que ele já faz na folha de pagamento dele normal, né, que já está ali no regulamento contratualizado, que ele coloca uma parte e a Embasa coloca a outra, ele poderá fazer uma outra também e deixar lá também para consignado em folha, caso ele queira. Caso queira. E aí, lembrando que esses aportes voluntários eles têm o benefício fiscal, né? Até como uma possibilidade no final do ano de estar fazendo um abatimento do imposto de renda com todo o aporte que tiver. Hoje a gente tem meses que são campanhas que a gente faz de aporte a 0%, né, de contribuição, de taxa de contribuição, mas essa possibilidade também do mensal acho que cria uma rotina, né, de fazer nossa reserva. Planejamento, né? A pessoa faz um planejamento de reserva e ela vai colocando ali uma parte do recurso. Exato. Agora sim, se uma pessoa quiser ver, porque a gente aqui está tratando os principais pontos, né? Mas se um participante, um assistido, né, um empregado da Embasa que é afiliado à fundação, né, quiser ver essas mudanças e ver o novo regulamento, ele consegue ver isso onde? Pronto, a gente disponibilizou no site da Fabasa tanto o regulamento já todo alterado, quanto um quadro que é onde para. E aí vai item a item mostrando como era e como ficou. Além disso, todos os nossos canais estão preparados para estar atendendo, né, tirando dúvida dos participantes. Eles podem ligar, podem mandar e-mail, WhatsApp, que a gente está respondendo, está tirando dúvida. E eles têm toda a liberdade de estar questionando, né, se não entendeu, o que a gente vai clarear. Mas, assim, tudo que a gente fez enquanto revisão do regulamento foi para aumentar o nível de benefício, trazer mais flexibilidade. Então, a gente procurou estar melhorando, né, as condições cada vez mais para os nossos participantes. Que bom, Silvia. Eu fico muito feliz com isso, né? A gente está trazendo
novas possibilidades para as pessoas, né? Para as pessoas contribuírem para um plano de previdência e acumularem as suas reservas. Então, assim, além disso, traziam benefícios, né? Como ampliar pecúlio, uma série de coisas que eu classifico como importante, né? Para as pessoas. Então, a gente vem fazendo esse trabalho e até é bom registrar que esse trabalho de esclarecimento é muito importante. Você tem feito esse trabalho aí, percorrido aí todo o estado da Bahia, né? Falando com todas as unidades da Embasa para falar do plano, explicar como funciona. Eu acho que esse que é o nosso Fabasa Mais Perto é um programa fantástico e assim, você e a sua equipe estão de parabéns aí, é um trabalho que que repercute muito positivamente e a gente está aqui trazendo outras possibilidades, como eu falei, outros benefícios para as pessoas e eu acredito que no próximo ano tem mais coisa aí para vir, não é isso? Teremos mais coisas aí. A gente está sempre trabalhando, né, todos nós, na Fundação, para a gente estar trazendo sempre inovação, melhoria de benefícios. Então, é a nossa busca, né? Eu acho que foi um ano muito bom, mas que a gente tem muito para fazer ainda, né? Sempre. Então, eu queria, antes da gente finalizar aqui, eu sei que o assunto é regulamento, mas assim, eu estou vendo que vocês estão fazendo uma ação importante aí do cashback, né? Para o pessoal aderir ao cashback. Também é importante, né? Para aumentar a reserva. Como é que é isso? O cashback é um programa que a gente começou em fevereiro, né? Que tem um site que tem várias lojas que permitem fazer compras através desse link das lojas. O cashback é o aporte que vai para a poupança previdenciária, né? E a gente está nesse trabalho durante o ano todo de fazer a apresentação do programa para os participantes. A gente tem ido na Embasa, tem feito também no Fabasa Mais Perto, tem feito matérias, e principalmente nesse final de ano a gente vai estar com a promoção agora, entre novembro e dezembro. Quem fizer sua compra no período aí de Black Friday, de Natal, vai poder concorrer também a prêmios. A gente vai ter sorteios de prêmios, e aí a gente incentivando as pessoas a fazerem mais, né, reservas para o seu futuro. A intenção é exatamente que as pessoas comecem a criar o hábito de fazer, né, a sua reserva crescer. O cashback é um excelente caminho, porque é uma forma que a gente tem, né? A gente já tem costume de fazer compras online, quem tem, mas é um caminho da gente ter o cashback voltando para a nossa reserva previdenciária. Então, assim, se inscrevam, participem, porque a gente vai estar com prêmios aí bem bacanas em janeiro para sortear. Maravilha. Parabéns mais uma vez a você e a toda a sua equipe, né? Que está aí no dia a dia, sempre buscando soluções e alternativas, esclarecendo os pontos mais importantes dos nossos benefícios. Que a gente trabalha aqui, né, administra recurso, trabalha na área de investimento, mas a finalidade é prover benefícios, né? Então, isso é muito importante. Isso. Então, agradecer aí a toda a nossa audiência, a nossos participantes e assistidos, né? E volto a dizer, qualquer dúvida, qualquer questão em relação à revisão dos regulamentos, ele está lá no site, como o Silvia bem colocou, disponível no portal, e a nossa equipe também está à disposição para esclarecer qualquer questão que fique em aberto. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.